está marcada para a próxima segunda-feira. Eu recebo aqui no programa ao vivo o assistente de acusação, o doutor Luiz Pereira, está aqui conosco. Doutor Luiz, seja bem-vindo aqui ao programa. Que Deus o ilumine, tudo de bom, satisfação enorme, viu? Primeiro, parabenizá-lo, né, por este ano que termina, né? E diga-se de passagem, com relevantes serviços profissionais prestados na área criminal. Eu reputo hoje como um dos grandes juristas hoje que tem hoje a Paraíba, dentre tantos conselheiros que tem na Paraíba, o senhor é um dos. E muito obrigado pelas vezes que nós batemos a sua porta, o senhor nos atendeu sempre. Doutor, acontece segunda-feira. Agora não haverá mais adiamento. Esperamos que não, né? É verdade. Bom dia. Bom dia, Washington. Bom dia a todos que fazem a TV Arapuã. Um bom dia especial também ao presidente João Gregório. De fato, segunda-feira é o dia em que nós nos reuniremos aqui no plenário do Tribunal do Júri da capital. E nesta oportunidade nós vamos julgar o caso de Juan Macário, né? Juan que acelerou o veículo a 163 km por hora e infringindo diversas normas, seja a velocidade, seja o semáforo, né? Você percebe nessa imagem aí que o semáforo estava vermelho quando ele ultrapassou e atingiu mortalmente a vítima Kelton. E aí o que é que acontece? Nós já tivemos uma instrução na primeira fase do Tribunal do Júri, ele foi pronunciado, tá? Essa pronúncia, para que as pessoas que nos assistem saibam, essa pronúncia é o envio dele para julgamento perante o Tribunal do Júri, que é formado pela sociedade, que avaliando todas as provas construídas no curso da instrução, deverá declarar um veredito. Se ele é condenado, se ele deve ser culpado e punido ou não, né? E neste caso é importante, Washington, porque nós tivemos diversos outros casos na Paraíba, o caso da Fátima Lopes, da família Ramalho, da Raíssa Guedes, que foram em situações semelhantes. E a Paraíba é pioneira em admitir o dolo eventual em situações de trânsito envolvendo a embriaguez. O Juan Macário, na primeira fase, disse que ingeriu bebida alcoólica, também ingeriu um medicamento psicotrópico, sabidamente sem poder associar com o álcool, né? E a gente vê, inclusive, imagens dele que após a colisão, né, após a morte de Juan, ele sai em desabalada carreira. Segundo ele, estava embriagado, segundo ele, estava em processo sonolento, em virtude do uso do medicamento, mas todas as questões foram colocadas, inclusive por ele mesmo, no processo, e junto com perícia, junto com imagens, né? Nós temos uma imagem, essa imagem aí, a perícia conseguiu verificar que o corpo de Kelton Marques foi lançado a uma altura de coisa de 20 metros, né? Atingiu o poste e depois desceu, já morto. Ele foi diagnosticado com diversas fraturas. Doutor, é um dado que eu realmente fiz diversas matérias sobre este caso, fui um repórter que acompanha esse para e passo. Agora, esse dado aí, eu não tinha esse dado, não. É verdade, pouca gente sabe. Esse dado é um dado novo. Pouca gente sabe, Washington. Pouca gente sabe, porque se o corpo dele foi arremessado... Que pancada, ele subiu a quase 20 metros? Ele subiu a quase 20 metros, atingiu o poste na parte de cima, né, lá acima da lâmpada, a iluminação pública, e depois ele cai já morto. Foi diagnosticado múltipla fratura no crânio, fratura na caixa torácica, nos membros superiores e inferiores. Ele não tinha como escapar naquele dia. Politraumatizado, né? Politraumatismo. E aí, nós temos levado ao processo as outras infrações de Juan. Juan era o eiro e vezeiro desse tipo de comportamento, né? Um comportamento que desrespeita às leis de trânsito. Ele já tinha sido conduzido à delegacia por embriaguez no volante, né? E era uma mistura, na verdade, nós percebemos que é uma mistura catatômica, né? Ele não tinha como ter um outro resultado. Momentos antes da colisão com Kelton, ele deu um cavalo de pau, né? Ele vinha desenvolvendo uma alta velocidade fora do retorno de Manaíra. Ele disse que adormeceu, pegou no sono, né? E nós vamos provar pela parte da ciência que ele não dormiu naquela oportunidade. Ele dormiu, por que ele não bateu antes? Podia ter batido antes. Como é que você dorme tendo dado um cavalo de pau no carro?
né, coisa de 500 metros antes. Agora, doutor, o senhor que é especialista, tem algumas qualificadoras aí, né? Nós temos a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Essa foi a qualificadora da pronúncia. E, nesse caso, agora no júri, a gente se limita à pronúncia. Só ficou com uma qualificadora. Nós tínhamos outras qualificadoras que poderiam ser colocadas. Preferimos também não recorrer para que o processo pudesse correr e ele ser julgado o quanto antes. Agora, qual a pena, no caso como esse, que o cidadão pode responder? Veja, a gente tem uma pena de aí até 40 anos, mas nós acreditamos que nesse caso de Juan, ele vai ficar ali em torno de 15 a 18 anos, porque é uma média que o tribunal tem trabalhado e tem aplicado pena aqui em casos semelhantes, inclusive. Agora, além dessa situação em sendo condenado, que a gente está falando sobre hipótese, mas aí são os advogados e a própria promotoria. A promotoria optou pela pronúncia do crime doloso, quando há a intenção de matar. Na verdade, é uma variante do crime doloso. Variante. É importante dizer para as pessoas que nos assistem que o tribunal do júri ele só pode julgar o crime doloso contra a vida. Neste caso, o Juan ele não tinha a intenção de matar, mas ele assume o risco. Na medida em que ele bebe, associa a bebida a um medicamento psicotrópico, excede o limite de velocidade da via e ultrapassa um semáforo vermelho, ele assume o risco de matar uma pessoa. Então, nesses casos em que ele assume o risco, né, muito embora ele não preveja o resultado, mas ele pouco se importa se alguém vai ultrapassar e que ultrapassar a frente dele, né, ou cruzar a via, e se essa colisão irá resultar na morte, ele pouco se importa. Então, nestes casos em que é previsível o resultado e ele pouco se importa, a norma estabelece o que a gente chama de dolo eventual. E o tribunal do júri também cabe o julgamento de crimes com dolo eventual. É o caso de Juan Macário. Um outro aspecto, doutor, que chama a atenção é que esse julgamento ele será acompanhado por videoconferência. Na Paraíba, o que me consta, eu acho que isso é o primeiro, se não me falha a memória. Eu desconheço em caso de acidente, no caso do dolo eventual. Esse é o primeiro caso. Por que a justiça optou que ele pudesse acompanhar de lá? Na verdade, esse é um caso que ele teve repercussão nacional, inclusive, isso foi reportado em outros estados da federação, mas não é o primeiro em que tem o julgamento por videoconferência. De trânsito. Agora, de trânsito é o primeiro. O primeiro. De trânsito é o primeiro, ele está preso na comarca de Catolé do Rocha. A juíza inicialmente acolheu o pedido da defesa e determinou que ele fosse ouvido lá no interrogatório, né? Tem uma parte do julgamento que se chama qualificação interrogatória. E no interrogatório ele seria ouvido lá na comarca de Catolé do Rocha. Depois, né, com o adiamento da audiência, houve uma instabilidade no sistema, ela entendeu que isso poderia atrapalhar o julgamento. Determinou que ele viesse para João Pessoa. A defesa, insistente, combativa demais, resolveu peticionar a juíza dizendo que, olha, as condições permanecem as mesmas, né? Então, eles sugeriram que ele fosse ouvido no fórum da comarca e aí a juíza, ouvindo, né, o magistrado lá da comarca, para saber se tinha condições para dar suporte de segurança, de alimentação, a parte técnica, o juiz da comarca entendeu que tinha. E aí ela deferiu. Teve uma audiência aí que teve um problema na internet, não foi? Foi exatamente essa audiência do dia 24, que não houve audiência, a juíza deferiu o pedido de adiamento, mas precisou abrir o link com a comarca, com a cadeia pública da cidade de Catolé do Rocha, e aí houve essa instabilidade no sistema. Em virtude disso, ela determinou que ele fosse recambiado para João Pessoa. Tá? A defesa insistiu, dizendo que ele poderia fazer esse julgamento do fórum da comarca de Catolé. E aí, havendo condições disso, né, alimentação, segurança, a parte técnica, a juíza achou por bem acatar o pedido da defesa e deferiu para que ele participasse do julgamento de modo telepresencial, por videoconferência. No caso, está marcado para as 9 horas o começo? O início do julgamento está previsto pelas 9 horas. É importante dizer que é aberto, né, o tribunal do júri, o processo é público. Né? Nós tivemos um outro caso de Jonas Dudek que, por razões da preservação e intimidade das informações que tinham no processo, imagens
um pouco mais pesadas, não foi permitido o acesso ao público, tá? Mas, em regra geral, o processo penal é um processo público, né? O julgamento perante o Tribunal do Júri é público, né? Haverá apenas a preservação dos jurados. Os jurados não podem ser exibidos, não podem tirar fotos ou fazer imagens dos jurados por uma questão de segurança. Mas qualquer pessoa que tenha interesse de participar pode se fazer presente no prédio do Fórum Criminal aqui na cidade de João Pessoa. Então, se não houver nenhuma intercorrência ou fatos novos, né, está marcado exatamente para o dia 9. Dia 9, inclusive, a juíza determinou... Não, próxima segunda-feira. Perdão, dia 18. Dia 18, perdão. E a juíza determinou que, caso o advogado estivesse em possibilidade de comparecer, a Defensoria Pública faria esse júri. Inclusive, do dia 24, a Defensoria já saiu intimada, já está estudando o processo. Nós já temos uma equipe de defensores públicos que são extremamente combativos e técnicos e têm bons resultados perante o Tribunal do Júri. E esses defensores públicos estão estudando o processo para, caso haja alguma impossibilidade do comparecimento dos advogados, a Defensoria assume o processo e já ficou determinado na última audiência. Ok. Doutor, muito obrigado pela participação e mais uma vez Forte abraço. O nosso registro. Na segunda-feira estaremos juntos, iremos acompanhar também esse julgamento e mais uma vez fica aqui as nossas, vamos dizer assim, o senhor como uma referência no mundo jurídico. Fica aqui o meu agradecimento em nome do Sistema Arapuã de Comunicação e estamos sempre a precisar. Pessoas do nível, da responsabilidade e do caráter profissional que o senhor tem, a gente está sempre a precisar porque o mundo gira, né? E a gente está sempre ao lado do mundo. E se a gente não acompanhar a evolução do mundo, a gente termina ficando para trás. Né? Muito obrigado, Washington. Muito obrigado à TV Arapuã, a Daiane e ao presidente João Gregório. A oportunidade de estarmos aqui falando à sociedade. E esse é o papel do advogado. O papel do advogado não só é trabalhar num processo, é informar também a sociedade para que a gente promova uma harmonia social, né? Uma sociedade mais justa, democrática e honesta, é o que eu tenho dito. Muito obrigado. Na segunda-feira a gente se encontra, Washington. Ok, um abraço, viu? Olha, deixar bem claro aqui que nós procuramos o advogado de defesa do Kelton. Nós deixamos recados, do Juan Macário. Nós mantivemos contato, a nossa produção, nós não recebemos retorno do advogado de defesa do Juan Macário. Não deixamos mensagem, nós procuramos, ligamos, mas não fomos atendidos. E fica aqui mais uma vez o espaço para que o advogado de defesa do Juan Macário possa se pronunciar. Fica aqui o espaço aberto. O mesmo espaço concedido ao advogado assistente de acusação do Juan, a gente também deixa o espaço aqui facultado aos advogados ou o advogado do Juan Macário aqui inteira disposição. O jornalismo se faz ouvindo os dois lados e essa tem sido uma máxima do Sistema Arapuã de Comunicação. Ao advogado dele, fica aqui o espaço aberto, tanto agora até o término do programa. Se quiser ligar, a gente também está aqui para poder ouvi-lo. É bom colocar, inclusive, o número de telefone aqui da nossa produção para, se o advogado quiser ligar, a gente está aqui em inteira disposição para poder ouvi-lo, tá? Olha, Erivaldo Gonçalves da Silva, de 34 anos de idade, ele foi assassinado a tiros na frente da filha de apenas 5 anos de idade. De acordo com as primeiras informações,